Canal Explica Geo, abordagem geopolítica. Uma questãozinha do Enem 2017, primeira aplicação, a questão é de número 61. Vamos acompanhar aqui o enunciado, depois o texto. Veja só. Um aspecto que explica a força dos Estados Unidos, apontada pelo texto, reside no... Então veja que ele vai falar sobre uma força dos Estados Unidos. Então a gente vai identificar no texto o que ele está falando de força dos Estados Unidos aqui. Vamos lá? A Primeira Guerra do Golfo, genuinamente apoiada pelas Nações Unidas e pela comunidade internacional, assim como a reação imediata ao 11 de setembro, demonstraram a força da posição dos Estados Unidos na era pós-soviética. Então veja só, ele está falando de duas ações militares dos Estados Unidos no período pós-Guerra Fria, no período pós-União Soviética. Então ele está falando de ações militares norte-americanas a partir de 1990. São duas que ele cita aí no texto. A primeira é a chamada Guerra do Golfo. A Guerra do Golfo foi quando os Estados Unidos liderou uma coalizão militar para libertar o país Kuwait, no Oriente Médio, que havia sido invadido pelo Iraque. Então aí a gente tem uma ação militar liderada pelos Estados Unidos lá no continente asiático. A segunda ação militar que ele fala aqui é a reação imediata ao 11 de setembro. Depois dos ataques terroristas aos Estados Unidos em 11 de setembro, identificou-se que os responsáveis foi a rede terrorista Al-Qaeda, que tinha sua base no Afeganistão. Os Estados Unidos exigiu que o governo do Afeganistão, liderado por fundamentalistas islâmicos, né? O Afeganistão era e voltou a ser uma teocracia governada por um grupo chamado Talibã. Lá em 2001, os Estados Unidos exigiu que o Talibã entregasse os terroristas da Al-Qaeda, que se escondiam lá, inclusive com o apoio do próprio Talibã. O Talibã se recusou e os Estados Unidos, ainda em 2001, depois do 11 de setembro, invadiu o Afeganistão. Então veja que a gente tem duas operações militares dos Estados Unidos na era pós-soviética. Então a gente está falando aqui nessa questão sobre o que a gente chama de hard power, né? O que seria o hard power? É o poder coercitivo. Esse poder coercitivo ele pode se dar de duas maneiras. O coercitivo militar e o coercitivo econômico. O que seria o hard power militar? É o poder militar, é o poder armamentista e, indubitavelmente, maior potência militar do mundo, Estados Unidos. Tudo bem? Os Estados Unidos se configurou como maior potência militar do mundo, com fortíssimo armamentismo desenvolvido durante a Guerra Fria, a corrida armamentista com a União Soviética, onde Estados Unidos e União Soviética acumularam grande quantidade de armas convencionais e armas de destruição em massa, como, por exemplo, as armas nucleares, tudo bem? E além disso, além da União Soviética também ter tido um grande poderio militar, na atualidade, o fim da Guerra Fria não pôs fim ao hard power militar como algo essencial para a hegemonia de uma nação. Então, hoje, a Rússia, herdeira da antiga União Soviética, investe pesado em armamento. A gente vê aqui em cima, ó, um desfile militar da Rússia, hoje liderada por Vladimir Putin. A China, que vem aí com uma grande emergência, com uma grande nação emergente, né, cada vez mais importante no cenário global, já como segunda potência econômica, investe pesado na área armamentista, na área militar. Tá aqui um desfile militar da Rússia. E a pequenininha Coreia do Norte só tem algum tipo de influência no mundo ou gera algum tipo de temor graças ao seu poderio militar, inclusive a existência de armas nucleares sob controle do governo comunista da Coreia do Norte, inclusive com possibilidade de lançar a longa distância através de mísseis nucleares esse armamento. Então, gente, o hard power, e os Estados Unidos é fortíssimo nisso, é fundamental para a hegemonia de uma nação. E uma maneira de você representar esse hard power é também através das bases militares.
E é exatamente isso que a questão fala. Veja aqui, a gente tem um mapa que mostra as bases militares do Reino Unido, dos Estados Unidos e da Rússia no mundo. Perceba que no caso norte-americano, os Estados Unidos têm uma grande quantidade de bases militares, olha aqui, ó, na Europa, no Caribe, mas principalmente no continente asiático. E essas bases militares dão poder de rápida mobilização. É o que a questão fala. Quando teve o 11 de setembro e quando os Estados Unidos foi libertar o Kuwait numa coalizão militar, eles conseguiram se mobilizar rapidamente do outro lado do mundo em relação ao que é o território norte-americano, graças à existência dessas bases militares que deram suporte logístico, né, para que as operações militares pudessem ser desenvolvidas. Tudo bem? Então o hard power é muito importante, beleza? Outro tipo de hard power que a gente tem é o poder econômico, né? É a pressão econômica, que às vezes pode se traduzir como poder de influência econômica, como sanções econômicas ou até mesmo como embargo econômico. É histórico e conhecido o embargo econômico que os Estados Unidos fez na época da Guerra Fria a Cuba, né? Então, os Estados Unidos decretou no início da década de 1960 um total corte de relações econômicas com a economia socialista de Cuba, na época liderada por Fidel Castro, e ameaçou os países que ajudassem economicamente Cuba, e isso se mantém até os dias de hoje. Isso gera uma série de críticas, né? Inclusive você vê nessa reportagem críticas da Venezuela, que também sofre atualmente sanções econômicas dos Estados Unidos. Então o hard power ele pode se configurar nessa parte militar, nessa parte econômica. A questão fala da parte militar. Para a gente complementar um pouquinho mais o conteúdo, para enriquecer mais, a gente está 100% para essa prova, existe também o chamado soft power. O que seria o soft power? É o poder da sedução ideológica, sedução cultural, social, é o poder de influência que um país faz através da sua hegemonia, da sua presença sutil, né, na vida, no dia a dia das pessoas de outros países. Isso vem através das propagandas, isso vem através das grandes empresas, isso vem através dos filmes, isso vem por meio da forma de se vestir, da forma de se alimentar, através da música. Então tudo isso é o chamado soft power, o poder de influência. Os Estados Unidos também é hegemônico no mundo. O American Way of Life, né? O modo de vida norte-americano amplamente divulgado, inclusive um pouquinho já antes da Segunda Guerra Mundial, mas com grande força no pós-Segunda Guerra Mundial, durante a disputa Estados Unidos-União Soviética, a ordem bipolar, a disputa capitalismo-socialismo, o modelo a ser seguido, o modelo de capitalismo, era o modelo de capitalismo, um modo de viver norte-americano. E isso ainda se traduz hoje com muita força através das grandes empresas ocidentais, que divulgam e procuram padronizar as formas de comportamento, homogeneizar as formas de se vestir, de se alimentar, que isso favorece a atuação delas em nível mundial e, evidentemente, favorece o domínio, né, do soft power por meio dos Estados Unidos da América. Então essa questão soft power também é muito importante, ela é muito marcante, ela merece um destaque muito grande. Inclusive a China vem tentando fazer o seu soft power. Então hoje começa a se desenhar uma disputa no soft power entre China e Estados Unidos, né? A China aos poucos vem tentando trazer um modelo de vida chinês, né? A cultura chinesa, para que à medida que as pessoas vão assimilando, né, essa questão do modo de vida chinês, das influências chinesas, empresas chinesas, produtos chineses são mais facilmente aceitos, há menos rejeição. Claro que é um processo muito lento, né, porque o poder dos Estados Unidos é muito grande nessa área de soft power, mas a China vem se esforçando nisso. A questão da disputa do 5G, que é a tecnologia de telecomunicações mais moderna que a gente vai ter agora, né, em termos de velocidade de internet, a China vem com muita força no mundo. Veja só esse mapa. Aqui estão os países em vermelho, são aqueles países que já fecharam um contrato com empresas chinesas para a instalação do 5G.
Os países em rosa estão decidindo, inclusive o Brasil, e o Brasil tende a pegar a tecnologia chinesa. E os Estados Unidos vem tentando convencer o resto do mundo a não aceitar essa influência chinesa, buscar tecnologias ocidentais no lugar de tecnologia chinesa, só que a China vem oferecendo preços muito atraentes e uma tecnologia bastante avançada na área. Então a presença chinesa na 5G, telecomunicações, vai trazer consigo também um certo soft power chinês, tudo bem? Então, hard power, soft power, beleza? Vamos finalizar a questão? Voltando aqui para o enunciado. Um aspecto que explica a força dos Estados Unidos apontada pelo texto reside no, vamos lá? Letra A. Poder de suas bases militares espalhadas ao redor do mundo? Perfeito, foi exatamente o que a gente falou. Esse hard power também se traduz nas suas bases militares, que facilitaram a mobilização dos Estados Unidos nessas questões colocadas no texto, nessas duas operações militares citadas no texto. Beleza? Tudo bem? Se gostou, curte o vídeo. Vamos aí eliminar as outras, alternativas para ficarmos bem tranquilos. Letra B. Alinhamento geopolítico da Rússia em relação aos Estados Unidos? Não, A Rússia não tem esse alinhamento geopolítico com os Estados Unidos, não. A Rússia é a grande herdeira da antiga União Soviética e atualmente com o governo Putin cada vez mais se distancia, cada vez mais rivaliza com os Estados Unidos. Beleza? Letra C. Política de expansionismo territorial exercida sobre Cuba? Nada disso, O texto nem fala Cuba, Eu até citei Cuba aqui na nossa explicação para falar um pouquinho do hard power na questão econômica, mas o texto, o contexto apresentado não tem nada de Cuba. Letra D. Aliança estratégica com países produtores de petróleo, como o Kuwait e o Irã? Não é o caso, o Kuwait, os Estados Unidos foi até ajudar o Kuwait lá, foi até libertar o Kuwait da invasão do Iraque, É a chamada Guerra do Golfo. Mas Irã não. Irã é inimigo dos Estados Unidos, é um clássico inimigo norte-americano, beleza? Desde 1979, quando o Irã virou uma teocracia islâmica xiita, rompeu relações com os Estados Unidos. E letra E. Incorporação da China à Organização do Tratado do Atlântico Norte. A China não faz parte dessa organização militar. Essa organização militar, ela vem da época da Guerra Fria e existe até hoje e representa o grande poder militar do Ocidente liderado pelos Estados Unidos. Pelo contrário, a China se rivaliza com os Estados Unidos também hoje investindo em áreas militares, os chineses, e se rivaliza, evidentemente, com o Ocidente. Beleza? Então, a alternativa correta, letra A. Bacana? Valeu, gente!